Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a nossa videoaula vai acontecer, por enquanto, dessa forma. Voltamos para esse formato de aula, porque o computador da Pro não está aceitando algumas funções. Então, até que ele seja ajustado, nós vamos continuar aqui, ok? Bom, hoje é nossa aula de português. Antes disso, de iniciarmos a nossa aula, eu quero orar com você, quero declarar a paz e a vida do Senhor sobre o seu lar, tá bom? Deus, nós agradecemos e engrandecemos o teu nome. Declaramos que a paz do Senhor está sobre cada família, sobre cada criança, sobre cada lar, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa todos os dias, Deus, todos os dias, continuar dando sabedoria a cada um desses pais, cada um desses familiares, a cada uma dessas crianças. Ser conosco. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa aula de português nós vamos fazer a leitura do livro das páginas 12 até a página 15, tá certo? Já já eu vou ler para você, mas antes de ler, eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos falar de 3 coisas básicas, que é as palavras para imaginar, a mensagem central e o detalhe-chave da nossa aula, tá certo? Bom, quando aprendeu a ler, Joana ganhou um livro de histórias. Ela gostou muito das histórias. A sua preferida era a do pequeno soldadinho que tinha enfrentado o dragão enorme. Joana gostava ainda mais quando seu pai lia aquela história para ela e antes de dormir em voz alta. O jeito como ele contava tornava tudo mais emocionante. Como o momento em que o dragão queimava o castelo ou quando o soldadinho desferia o golpe final. Olhando para as figuras do livro, ele descrevia cada detalhe das pessoas e dos lugares que apareciam na história. Era como se ela estivesse diante de Joana. E com os olhos fechando, ela imaginava as cenas extraordinárias. E depois adormecia. Bom, enquanto o pai de Joana lia para ela, a menina ia imaginando a cena, né? Mesmo que ela não estivesse lá para ver como tudo isso aconteceu. Lá no livro de Mateus, deixa eu ver, Mateus 10:30, diz que até os cabelos da nossa cabeça são contados por Deus. Então, se Deus, Ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça, Ele sabe também o que iremos pensar. Lá no livro de Salmos 139, 24 fala isso, né? Que o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Então, mesmo que estejamos diante de uma história bem legal, é bom que a gente pense com a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, você consegue pensar como Deus pensaria, tá certo? Então, é muito bom dar asas à nossa imaginação, mas é muito bom, é muito melhor deixar que Deus, Ele tenha o domínio de tudo nas mãos dele, tá certo? Bom, a mensagem central é um dos motivos que nos faz gostar de histórias. É a mensagem central que norteia, né, a nossa imaginação e que nos leva a descobrir o que aconteceu durante aquela história. Lógico, se o pai e a mãe contar a história para você, pega um livro. Não mostra para você a imagem, mas começa a contar a história. O que vai acontecer? Você vai começar a imaginar através das palavras, que é o título desse conteúdo. Palavras para imaginar. Então, a partir do momento em que você consegue imaginar, a sua mente vai fluindo. A partir do momento em que você ouve a história, a sua mente vai fluindo. E a mensagem central é isso. É um dos momentos que faz a gente gostar da história. Por exemplo, quem aqui já ouviu a história do Patinho Feio? A maioria, se não todos, não é? Deixa eu ver. Por que as pessoas acham legal a história do Patinho Feio? Porque ela possui uma mensagem central. E essa mensagem central fala de quê? De superação. Não é isso? Essa mensagem do Patinho Feio, ela nos traz a realidade onde um patinho era muito feio
Ele nasceu numa família que não era a família dele, mas ele estava lá, não é mesmo? Mas o que nos leva a ler essa história até o final? A gente acredita que algo vai acontecer, algo vai ser modificado. Através da história do Patinho Feio, também podemos retirar um princípio. Que princípio é esse, minha prof? Na verdade, podemos retirar vários. A partir de que cada momento vai surgindo, cada episódio vai surgindo, podemos assim retirar dali vários princípios. Mas um dos princípios principais que podemos observar nessa história do Patinho Feio é o princípio da individualidade. Por onde ele passava, as pessoas não respeitavam a individualidade dele, ou até mesmo questionavam quantas vezes o Patinho foi chamado de feio. Tá aí o título da história, Patinho Feio. Por quê? Porque ele simplesmente era um patinho diferente, não é isso? Vamos lá agora para os detalhes chaves. Você pode perceber que o Patinho Feio, ele precisou andar por vários lugares, não é isso? Ele precisou andar por vários lugares para então chegar à sua verdadeira família. Se ele ficasse parado lá, parado, não, eu nasci aqui, vou deixar todo mundo me chamar de feio mesmo, vou deixar todo mundo falar o que quer mesmo de mim, não vou reagir, não vou fazer nada. Essa história ia ser legal? Não, essa história não ia ser legal. Por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos ir atrás dos nossos objetivos. O objetivo só é conquistado quando não desistimos dele. E o Patinho Feio, ele sabia disso. Na verdade, ele tinha essa consciência dentro dele. E o detalhe-chave é que nos leva a procurar ler e entender mais e mais o que é que essa história quer nos dizer. Sem esse detalhe-chave, a história ficaria sem o final. Se a gente não tivesse o detalhe-chave na nossa história do Patinho Feio, a gente não ia saber como que foi que terminou a história. Se eu simplesmente começasse a história lá com as palavras para vocês imaginarem. Era uma vez um patinho feio. O patinho feio que nasceu numa família de galinha. Ele simplesmente se transformou. Pronto, parei. E aí? O que é que seria dessa história? Uma negação, não é? Mas o detalhe-chave que leva a gente a ler todo o conteúdo, tudo aquilo que está sendo abordado naquela história, é que nos norteia, é que nos leva, é que nos dá vontade para a gente continuar lendo aquela história e a gente saber o que aconteceu. Como eu falei lá no início, a história do Patinho Feio nos fala de superação. A história que a Joana lia, eu não sei o enredo total da história, porque fala só por cima. Mas a gente pode compreender que um dos motivos que pode fazer a Joana gostar da história foi a mensagem central. A mensagem central que falava de um soldadinho que tinha enfrentado um dragão enorme, não é isso? Então, que você não esqueça desses detalhes, tá certo? Detalhe-chave é muito importante. As palavras para imaginar são muito importantes, assim como também a mensagem central da história, tá certo? Faz atividade, espero você na próxima aula. Beijos, amo vocês.